Olá, eu sou Elaine, sou membro ligante da LAPED e hoje nós vamos conversar sobre a importância das vacinas, histórico, segurança e eficácia. Mas o que são vacinas? Vacinas são produtos biológicos obtidos a partir de micro-organismos enfraquecidos ou inativados, seus fragmentos ou de partículas produzidas por esses micro-organismos, capazes de simular o agente causador da doença e assim induzir uma defesa, a produção de anticorpos antígeno específicos que funcionam como soldados, permanecendo no organismo e evitando que a doença ocorra no futuro. Isso se chama imunidade. A vantagem dessa simulação está na possibilidade de induzir a resposta imunológica específica, sem que a doença ocorra, já que os antígenos vacinais são pouco ou nada virulentos. Mas por que preciso me vacinar? A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem. Elas protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e inclusive levá-las à morte. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Graças à adoção das vacinas como estratégia de saúde pública, hoje percebe-se a grande redução dos índices de morbimortalidade e o controle ou mesmo erradicação de doenças transmissíveis, como a varíola e a febre amarela urbana. Vamos entender agora como e quando surgiu a vacina. Foi por volta de 1789 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. Mesmo com todos os avanços das pesquisas relacionadas à imunização pela vacina, somente no século XX começa a vacinação de rotina em grandes populações, o que contribuiu muito para a redução de mortalidade e erradicação de várias doenças. No momento, o foco está no desenvolvimento de vacinas para agentes patogênicos que não são, até então, imunopreveníveis, o que revela a continuidade da história das vacinas. E como é feita uma vacina? A maioria das vacinas protege cerca de 90% a 100% das pessoas. O pequeno percentual de não protegidos se deve a muitos fatores. Alguns estão relacionados com o tipo de vacina, outros com o organismo da pessoa vacinada, que não produziu a resposta imunológica adequada. Quanto à segurança, ou seja, a garantia de que não vai causar dano à saúde, é importante saber que toda vacina, para ser licenciada no Brasil, passa por um rigoroso processo de avaliação realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse órgão, regido pelo Ministério da Saúde, analisa os dados das pesquisas, muitas vezes realizadas ao longo de mais de uma década, e que demonstram os resultados de segurança e eficácia da vacina obtidos em estudos com milhares de humanos voluntários de vários países. O objetivo é se certificar de que o produto é de fato capaz de prevenir determinada doença sem oferecer risco à saúde. As vacinas seguem rígidos protocolos de segurança durante a sua confecção, e o seu desenvolvimento apresenta 3 estágios. Fase exploratória ou laboratorial. É a fase inicial, ainda restrita aos laboratórios, quando são definidas as moléculas que irão compor a vacina. Fase clínica ou não clínica. Nessa fase, realizam-se testes em animais para comprovar se os resultados são os mesmos do laboratório. Fase clínica. Esta fase se destina à investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos do produto no organismo, identificando dosagem e concentração adequadas, resposta imune obtida, além de identificar reações adversas aos produtos em investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança e eficácia. Após a aprovação pela Anvisa, o laboratório obtém o registro que o autoriza a produzir e distribuir a vacina em todo o território nacional. Como os estudos clínicos são realizados com um número de pessoas inferior ao que receberá a vacina, o laboratório continua acompanhando os resultados, a exemplo do que ocorre com outros medicamentos. O objetivo é monitorar a ocorrência dos eventos adversos. Mas o que são esses eventos adversos?
Um evento adverso pós-vacinação é qualquer ocorrência indesejada após a vacinação e que não necessariamente possui uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico. Esses eventos estão relacionados a diversos fatores, como a tipologia da vacina, as condições de administração, armazenamento e as características dos vacinados. A intensidade dos mesmos, no entanto, pode variar desde efeitos leves e esperados, como as manifestações locais, até os eventos moderados, graves ou casos raros classificados como inesperados. As reações locais incluem dor local, edema, hiperemia e calor. Elas ocorrem porque as vacinas são adicionadas de adjuvantes, produtos colocados na vacina para estimular uma resposta do sistema imunológico. Já as reações sistêmicas incluem febre, irritabilidade, mal-estar, diarreia e cefaleia, dependendo da vacina aplicada. Os grupos mais acometidos por eventos adversos são as crianças, principalmente no primeiro ano de vida. Destaca-se que é nessa faixa etária onde há maior concentração de vacinas ofertadas e doses aplicadas. Nesse sentido, é importante realizar a triagem e o monitoramento pós-vacinação para que os eventos adversos sejam identificados e as medidas de intervenção adotadas em tempo oportuno, permitindo manter a qualidade, a segurança dos vacinados e a preservação da confiabilidade na vacinação. A imunização, particularmente na infância, fase altamente suscetível às doenças transmissíveis, é uma das estratégias de prevenção das mais significativas da sociedade nos tempos atuais. No calendário básico de vacinação, recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações, são 12 as doenças imunopreveníveis, tais como tuberculose, poliomielite, tétano, febre amarela, sarampo e rubéola. Para que a vacinação seja eficaz, é importante que as pessoas procurem uma sala de vacinação para serem vacinadas, nas idades recomendadas. Essa é a chamada vacinação de rotina. Também existem as campanhas de vacinação, como por exemplo a campanha contra a poliomielite e a campanha do idoso contra a gripe, que acontecem todo ano. Além de serem vacinadas nas idades recomendadas pelo calendário do Ministério da Saúde, as pessoas também devem receber as vacinas oferecidas nas campanhas de vacinação, isto é, uma não exclui a outra. Em se tratando de vacinas, não podemos deixar de falar sobre um movimento que vem crescendo ao longo dos últimos anos, tornando-se inclusive uma preocupação global: as campanhas anti-vacinação e as fake news relacionadas às vacinas. O movimento anti-vacinação foi incluído pela Organização Mundial de Saúde em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global em 2019, já que 1,5 milhão de crianças em todo o mundo morreram de doenças contraídas comumente durante a infância. Tais campanhas veiculam informações sem embasamento científico comprovado, a fim de provocar nas pessoas uma insegurança quanto à vacinação. O termo hesitação vacinal refere-se ao atraso na aceitação ou recusa de vacinas, apesar da disponibilidade de serviços de vacinação por várias razões. Vamos agora desmistificar algumas crenças populares com relação às vacinas. Vacinas causam autismo. Mito. Muitos dizem que os componentes presentes na vacina, como o mercúrio, podem provocar autismo. O mercúrio é um dos componentes do timerosal, o conservante mais utilizado em vacinas multidoses. Ele é empregado desde 1930 em concentrações muito baixas e os estudos mostram que não há risco para a saúde, pois é expelido rapidamente do organismo. Algumas vacinas podem levar à síndrome da morte súbita infantil. Mito. Não há relação causal entre as vacinas e o agravo. No entanto, há vacinas que são administradas no mesmo período em que tal agravo pode acontecer. Então, são eventos coincidentes, porém sem relação. Se a doença está erradicada, a vacinação é desnecessária. Mito. Não se pode relaxar com a vacinação. Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos que os causam continuam a circular em algumas partes do mundo, que com a globalização está cada vez mais interligado, por isso não podemos deixar de nos vacinar. Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais, que podem sobrecarregar seu sistema imunológico. Mito.
A segurança da aplicação simultânea de vacinas e ou de vacinas combinadas contra mais de uma doença é comprovada cientificamente e não sobrecarrega o sistema imunogênico. Para se ter uma ideia, durante um resfriado ou uma dor de garganta, uma criança é exposta a quantidade maior de germes do que quando recebe vacinações. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a vantagem de aplicação simultânea é diminuir as visitas à clínica de vacinação básica de saúde, o que reduz gastos com transporte, por exemplo, e facilita a adesão, uma vez que aumenta a chance de completar o esquema vacinal. Com isso, finalizamos esse vídeo. Siga o nosso perfil para aprender mais sobre as imunizações nos próximos vídeos.